E vai começando agora o nosso giro completo com os fatos que estão movimentando os bastidores políticos do Ceará e do Brasil neste final do mês de maio do ano de 2026. E a nossa manchete principal vem do Cariri cearense, onde a tradicional fé cearense dividiu espaço com a fervura eleitoral. Então vamos começar com a tensão política na terra do Santo Antônio, é isso mesmo. A missa de abertura da festa do pau de arara, do pau, melhor falando, só corrigindo, o pau da bandeira em Barbalha, foi marcada por um verdadeiro embate de torcidas dentro da igreja matriz. O governador do Ceará, o Emmanuel de Freitas, tentando a reeleição, e o ex-ministro Ciro Gomes tentando a volta para o governo do estado, ambos candidatos declarados ao governo, logicamente, para o pleito de 2026, assistiram à celebração sentados na primeira fila, mas em lados opostos. Ao fim da missa, o clima esquentou. Apoiadores dos dois lados puxaram gritos de ordem e travaram um tumulto com clima de campanha, o que obrigou o padre a usar o microfone para repreender os fiéis em pleno altar. Ele falou que para com isso. Daqui a pouco eu volto com mais notícias e você vai conferir os detalhes dessa disputa e o que cada líder falou ao longo dessa celebração, logo após isso. Mas antes, vamos passar limpo as outras articulações que estão desenhando o cenário eleitoral de 2026. Antes de eu trazer para você essas informações, eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, ou se você é nova, para que você se inscreva no canal, ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo. Rafael, como é que eu faço isso? Primeiramente, aí embaixo vai ter um ícone em vermelho, inscrever-se. Você clica lá e ao lado tem um sininho parado e outro assim badalando. Você vai clicar nesse sininho badalando. Por quê? Com esse sininho badalando ativado, você vê lá, ativa as informações, só assim você receberá as informações quando eu lançar os próximos vídeos aqui no canal. A corrida para o Senado, e lembrando que aqui no canal eu conto histórias e também trago notícias, principalmente do estado do Ceará, e também notícias de fora que podem impactar os cearenses e o estado do Ceará. Então a corrida para o Senado e para a Câmara dos Deputados ganhou novos capítulos nas últimas horas. Em Fortaleza, o ex-prefeito Roberto Cláudio, agora na Federação União Progressista, correu para as redes sociais e garantiu: ele será candidato nas eleições deste ano e assegurou que o seu nome estará na urna. Só não falou para qual o tipo de cargo. Enquanto isso, no acompanhamento do Partido Liberal, voltando aqui sobre o Roberto Cláudio, mas agora no dia 16 de maio agora, lá no Conjunto Ceará, eu vi a live, até deixei essa live gravada aqui também no vídeo, aqui no canal, do Ciro Gomes, e lá o Ciro perguntou se o povo queria ele, o Roberto Cláudio, como vice-governador. E a maioria lá deu que sim, né? Aprovou que sim. Então vamos ver se o Roberto Cláudio vai aceitar ser o vice-governador do Ciro Gomes ou se vai ter um outro nome para poder substituir e se o Roberto Cláudio vai para concorrer a algum pleito. Enquanto isso, no acampamento do Partido Liberal, o clima é de queda de braço. O deputado André Fernandes declarou que não há mais disputa interna pela vaga no PL ao Senado, mas a deputada Priscila Costa contestou imediatamente a afirmação e manteve firme a sua pré-candidatura ao Senado. Priscila Costa, ela que até antes de ontem era vereadora daqui de Fortaleza, mas aí como teve a situação de que um candidato perdeu a vaga e ela é a primeira suplente, eu vou te explicar. Ela acabou sendo um deputado federal. Você vai entender essa informação agora. O que acontece? Ela está assumindo de vez a vaga de deputada federal na Câmara. Ela entra no lugar de Daiane do Capitão, a Daiane Bittencourt, que é casada com o Capitão Wagner, que teve o mandato cassado. Olha a situação. A Daiane do Capitão não fez nada ilícito, mas ela teve o seu mandato cassado
após a recontagem de votos pelo TRE do Ceará, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Priscila lamentou a perda da colega, mas já se posiciona como peça central nas articulações, rebatendo também o deputado Alcides Fernandes, exigindo respeito e negando que já existe uma definição completa na direita. Para você entender, a Daiane do Capitão, ela era suplente do Heitor Freire. Heitor Freire que teve a sua vaga pelo outro partido, que agora, peço perdão, me fugiu o nome agora, que é tanta informação, que ele teve, por questão de errada aí de voto, não sei se foi compra, algo do tipo, ele teve perdeu o seu mandato de deputado federal. Aí a Daiane do Capitão, a Daiane Bittencourt, ela assumiu essa vaga. Porém, depois dessa recontagem, foi perdido esses votos e a primeira suplente, que era a Priscila Costa, a vereadora mais votada da história de Fortaleza e também a mais votada de qualquer capital do Brasil, em 2024, na história, ela acabou herdando essa vaga como deputada federal. Então, e ela está também no centro dessa situação por conta dessa situação aí interna no PL, que o André Fernandes disse que ela que ela está tudo definido, mas ela não, ela fala que é constância no candidato ao Senado. E também tem uma situação que eu até falei nos vídeos anteriores, lá em março mais ou menos, que ela pode ser até também, que ainda não tem nada definido, vice do Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Se será ou não, vamos ver. Então, do outro lado, o ministro e senador Camilo Santana já começou a dar pistas sobre a chapa governista. Ele anunciou que quem deve ocupar uma das vagas para o Senado, reforçando que o irmão de Ciro Gomes, no caso o Ciro Gomes, é a prioridade absoluta para a composição, embora tudo ainda siga em negociação. Vou já falar mais sobre o Ciro Gomes, já falei isso em outros vídeos, mas toda hora pessoas estão chegando aqui nesse canal através de alguns vídeos novos e talvez a pessoa não viu os vídeos anteriores. Então eu vou já reforçar uma situação sobre o Ciro Gomes e também o Ciro Gomes quando eu for chegar lá falando mais sobre o Ciro Gomes, tá bom? No cenário nacional, as disputas envolvem desde eventos internacionais até polêmicas de segurança soberana. Um dos assuntos mais comentados dos bastidores é o deixou de ir. O ministro Flávio Dino sofreu um acidente doméstico, uma fratura e rompimento de ligamento no pé e teve que cancelar sua viagem para a 14º Fórum de Lisboa de Portugal. Meu filho, peso é complicado, viu? O evento esse, idealizado pelo ministro Gilmar Mendes e conhecido nos bastidores como Gilmar Palusa, está no centro de uma grande polêmica. Por quê? Dados oficiais mostram que mais de 135 autoridades dos 3 poderes tiveram passagens diárias autorizadas, olha aí, com dinheiro público para participar dos debates jurídicos. Ou seja, os caras vão lá com o nosso dinheiro, incluindo o Flavinho também ia com o nosso dinheiro público, acabou não indo. Será que ele devolveu o dinheiro que ele já recebeu para ir para o Gilmar Palusa lá em Lisboa? Será que ele recebeu? Será que ele já guardou, já não vai usar mais o dinheiro e voltou para os cofres públicos? O que ele fez com esse dinheiro? É uma perguntinha aqui que todo mundo quer saber, já que ele quebrou o pé com o seu físico avantajado, né? Quebrou o pé e não pode ir para Lisboa. Então será que o dinheiro que ele recebeu, se tiver recebido, volta para os cofres ou não recebeu? E aí, deixe sua opinião aí, tá bom? Então, isso tudo era para o debate jurídico lá no Gilmar Palusa. Lembrando que tanto o Gilmar Mendes quanto o Flávio Dino e mais 6 ministros do Supremo, mais 5 ministros do Supremo Tribunal Federal e mais o Barroso, que não é mais ministro, todos esses 8 não podem mais ir para os Estados Unidos. Consequentemente, muitos países acompanham os Estados Unidos. Eles não podem também estar lá por conta que eles estão com os vistos cancelados, nunca mais verão Mickey. Certo? Só que tem passe livre lá no STF atualmente é o André Mendonça, o Cássio Nunes Marques e o Luiz Fux. Enquanto isso, em outros pontos do país e do mundo,
O ex-juiz e senador Sérgio Moro reagiu duramente a Gleice Hoffmann, afirmando que o seu projeto político vai bloquear os planos do PT no estado do Paraná. Aliado do ministro, do caso ex-ministro da Economia, aquele cara que pescou para fazer uma prova de 2 meses de economia, Fernando Haddad, demonstra forte temor com a possibilidade de uma vitória de Tarcísio de Freitas ainda no primeiro turno, no estado de São Paulo, para governador desse estado. E na Bahia estourou um escândalo. O estado pagou 2 milhões de reais em emendas a um deputado que acabou preso. Eita, menino! E no Judiciário Federal, o ministro Edson Fachin, do STF, determinou a desinstrução, ou seja, retirada da não indígena de terras indígenas Cachoeira Seca, localizadas no estado do Pará. E a segurança pública virou debate diplomático. Após a decisão do governo americano de classificar aqueles grupos, vou falar aqui de um jeito que eu não posso juntar as palavras porque pode derrubar meu vídeo no YouTube. Por conta de algumas palavras, 2 vídeos que eu fiz anterior a esse, sobre esse assunto, tiveram baixa visibilidade por conta das palavras. Então, o governo dos Estados Unidos classificou as facções brasileiras, o tal do lá do Rio de Janeiro, que começa com comando e termina com vermelho, e o de São Paulo, que tem as iniciais P, C, C. Por que eu não posso juntar as palavras? Porque se juntarem, pode fazer um corte meu e já viu a situação, né? Como organizações terroristas. Não posso juntar as palavras, já falei, por conta das restrições do YouTube. As reações foram imediatas. O presidente Lula, até falei sobre isso no vídeo de ontem, reafirmou a soberania nacional e foi logo direto. Papo de soberania, que eu já falei em outros vídeos, que o Lula iria cair na conversa e falar esse mesmo papo de sempre, soberania. Como se o povo tivesse preocupado com soberania. O povo quer chegar em casa, na sua casa, ter a sua liberdade de chegar em casa, descansar, assistir a sua TV, pegar seu celular, assistir o que vai passar no seu celular. O povo mais humilde e tanto o mais elitizado não está preocupado com soberania de partido A ou B, não. O povo está preocupado se vai ter liberdade e segurança, educação e vai ter comida na mesa. O povo não está preocupado se o Lula quer soberania para esse país, é uma soberania que só valoriza os petistas. Então, o Lula reafirmou que a soberania nacional e falou direto, vamos combater aqui dentro. Lula rejeitou intervenções estrangeiras, como se fosse valer de alguma coisa que o Lula fala. Por quê? Porque esses grupos criminosos já estão atuando em 12 estados americanos. Por conta disso, eles vão entrar aqui. E não adianta vir Lula com conversa de soberania e aquilo, porque eles têm um sistema SWIFT. Qualquer um que mandar dinheiro de uma conta para outra, o banco identificar que aquilo é suspeito, o banco vai ser penalizado. E qual é o banco que vai querer perder dinheiro com dólar? Nenhum. Então Lula, não vai entrar você com papinho de soberania e aquilo, não, que não vai dar certo. Então, o Lula reclamou das intervenções, agora aceite a colaboração. Tem que aceitar, porque se não aceitar, pode ser que tenha até gente dele também no meio dessa situação. Inclusive também com gente também da direita. Pode ter, ninguém sabe, tá certo? Porque às vezes você manda aqui um pix para um canto, um pix para o outro, ou seja, um pix errado que a pessoa faz de um canto para o outro, o banco vai ser penalizado. Ou seja, o Lula está provando o próprio veneno. Por que o Lula está provando o próprio veneno? Ele fez uma lei agora, esses dias, colocando culpa nas redes sociais por qualquer palavras que o PT não gostar. Por exemplo, se eu falei alguma coisa aqui, por exemplo, sobre esse assunto, o PT não gostou do que eu falei, o PT vai mandar as redes sociais, sem nenhuma ordem jurídica, tirar o meu vídeo do ar, sob pena que as
plataformas jurídicas vão pagar o pato pelo que eu falei. Coisa de terceira. Agora, o Lula está assistindo agora na pele porque os bancos que ele tanto apoia, sabe, os públicos, principalmente, que como nossos juros altos, vão pagar o pato esses grupos aí, chamados grupos criminosos. Se fizer um pix, por exemplo, mandar um dinheiro para qualquer uma conta, se a conta for vista que aquela conta tem suspeita, o banco vai pagar o pato. Então o Lula não esperava por essa, tá certo? Então, tá complicado para ele. Voltando aqui para o texto, em Fortaleza, especialistas e o ministro do STJ, Teodoro Silva Santos, defenderam que o tema exige cautela e que a PEC da segurança pública deve ser acelerada. Será, hein? Então, vamos trazer para você mais informações. A hora do detalhe prometido. E agora vamos trazer todos os detalhes sobre o que aconteceu na missa de Santo Antônio em Barbalha, aqui no Ceará, como prometido. Ai, sobe aí, Leteiro. O encontro das duas comitivas expôs a fratura política do Ceará dentro da Igreja Matriz de Barbalha. Ciro chegou com a comitiva pesada de oposição, acompanhando de Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Carmelo Neto do PL e de sua esposa Bela Carmelo e o deputado Cid Santos. E que este teve o último que já havia declarado que o palanque de Flávio Bolsonaro no Ceará seria com Ciro, justificando que deixaria as divergências de lado. Falou isso aí ao Cid Fernandes, o pai do André Fernandes, para combater o PT. Pouco tempo depois, Eumano de Freitas entrou pela porta lateral com Camilo Santana, Jair Romero, a ex-governadora que agora vai concorrer ao cargo de deputada federal, e José Guimarães, aquele mesmo do dia da cueca, e o ex-senador, atual deputado federal, Eunício Oliveira. O clima durante a reza foi tranquilo, mas torcidas inflamaram logo após a bênção final. Dentro do templo, os gritos de Eumano e Ciro se cruzaram, gerando tumulto que levou a bronca do sacerdote. E a aceleração ocorreu logo após o TSE reforçar a proibição de uso de igrejas como palanque eleitoral. Na saída, cada líder deu o seu recado aos jornalistas. O governador Eumano de Freitas, tentando a reeleição, tentou panos quentes, disse que a igreja é lugar para unir os filhos de Deus e não para política eleitoral, como se ele não tivesse tido também o seu nome também lá gritado, né? E contemplou dizendo que não teria problemas em cumprimentar Ciro Gomes. Camilo Santana, aquele que sumiu, que ninguém sabe onde tem esse dinheiro aí, né? Os 4 bilhões e 3 milhões de reais do MEC em 2024, como esse dinheiro sumiu até hoje, ninguém sabe, né? Meu amigo Camilo. Meu amigo não. Modo de falar, tá bom? Não façam um corte desse vídeo. Ele seguiu a mesma linha, afirmando que frequenta a festa desde menino e que ele não era momento de discutir palanque. Então pergunto, se ele não era momento de discutir palanque político, por que o Camilo e o Eumano foram e o Ciro foi também com a sua turma também? Já que não era momento. Alguém descobriu que um ia primeiro, a outra também foi, para dizer, também foi. Agora a pergunta que fica, quem foi primeiro? Porque se quem foi primeiro e algum assessor viu que o cara foi, para dizer, não, deixa ele ir, a gente vai outro dia. Mas não, já que estão falando que não era local de discutir política, por que foram todos? Já Ciro Gomes adotou um tom mais agressivo de discurso. Ele exaltou a importância histórica do Cariri e fez uma comparação histórica expressiva. Porque Ciro disse que está na trilha do padre Cícero Romão Batista, que correu risco de morte pela, abre aspas, liberdade do Ceará de uma oligarquia corrupta, fecha aspas. Ciro também rebateu as críticas por estar alinhado aos bolsonaristas, explicando que foi procurar as lideranças de oposição que estavam fraturadas no Estado para montar uma linha de frente ampla. E lembrando a todos, as eleições de 2026 vão definir apenas o governo do Estado, mas também, além do governo do Estado, vai também a presidência da República e as vagas para
duas vagas para o Senado Federal, por estado. Disputas federais e estaduais também. O clima de barbárie mostra que a disputa vai ser voto a voto, passo a passo, tá bom? Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, eu peço perdão por não ter lido aqui normal, porque descarregou aqui o controlador de teleprompter aqui da minha tela. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, ó, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Aqui no canal eu conto histórias e também trago notícias do estado do Ceará, tá bom? E notícias de fora que vão influenciar de alguma forma no estado e na vida dos cearenses, tá bom? É isso aí. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim for da vontade de Deus. Até a próxima.